Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é um ex-esportista brasileiro, considerado o maior jogador de futebol da história. Ele nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940, filho de João Ramos do Nascimento e Celeste Arantes do Nascimento. Aos 4 anos de idade, a família se mudou para Bauru, em São Paulo, onde ele começou a jogar futebol. O pai de Pelé, Dondinho, era um ex-jogador de futebol, e ele começou a jogar com os garotos das ruas de Bauru. Seu apelido Pelé surgiu quando ele não conseguia pronunciar corretamente o nome Pelé de um goleiro amigo de seu pai. Ele trabalhou como engraxate para ajudar a família. E depois da vinheta iremos falar mais sobre o Pelé. Salve, salve futináticos! Aqui quem fala é o Futinático, e hoje vamos falar sobre o Pelé, o rei do futebol. Pelé foi descoberto por Waldemar de Brito e jogou no Clube Atlético de Bauru. Ele logo foi levado para o Santos Futebol Clube, onde começou sua carreira profissional. Em 1957, com apenas 16 anos de idade, ele já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista, marcando 36 gols. Durante sua carreira no Santos, ele conquistou 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais, além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes. Em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol em uma partida contra o Vasco, no Maracanã. Ele se despediu do Santos em 1974. Pelé também foi o jogador mais jovem da história a vencer uma Copa do Mundo, com 17 anos. Ele liderou a seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, em 1958, 1962 e 1970, conquistando 3 títulos. Pelé é o maior artilheiro do mundo, com 1.281 gols em 1.363 jogos. Ele é considerado um dos maiores atletas da história do esporte, e é chamado de Rei do Futebol. A Era de Ouro da seleção brasileira, que ocorreu entre 1958 e 1970, período em que o Brasil venceu 3 Copas do Mundo, em 4 disputadas. Em 1970, a seleção tinha jogadores como Pelé, Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, Clodoaldo, Tostão, Gerson e Félix, e é considerada por muitos como a melhor seleção de todos os tempos. Pelé marcou 4 gols na Copa do México, incluindo o primeiro da final contra a Itália, e tornou-se o único jogador da história a ser tricampeão mundial. Ele também é o maior artilheiro da seleção brasileira, com 95 gols marcados em jogos oficiais. Seu último jogo pela seleção foi em 1971, em um amistoso contra a Iugoslávia. Após 18 anos atuando pelo Santos e pela seleção brasileira, Pelé foi jogar nos Estados Unidos pelo New York Cosmos, em 1975. Sua chegada ao país norte-americano era vista como uma forma de despertar o interesse da população pelo futebol. Embora o início tenha sido complicado, a chegada de jogadores como Beckenbauer, Chinaglia e Colón Alberto Torres ajudou a equipe a conquistar títulos, e Pelé foi eleito MVP da Liga em 1976. Ele fez 106 partidas e marcou 64 gols pelo Cosmosá. Sua passagem pelos Estados Unidos ajudou a aumentar o interesse pelo futebol no país, e a seleção dos Estados Unidos da América voltou a disputar uma Copa do Mundo em 1990, quebrando um jejum de 40 anos. O país também sediou a Copa do Mundo em 1994. Pelé é considerado por muitos como o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Além de seus inúmeros recordes, ele é lembrado por sua habilidade, velocidade, precisão e visão de jogo. Pelé era capaz de marcar gols de qualquer posição em campo, e sua técnica era tão refinada que ele parecia driblar os adversários com facilidade. Sua carreira influenciou o futebol de diversas maneiras, e muitos jogadores foram inspirados por seu estilo de jogo. Pelé ajudou a popularizar o futebol em todo o mundo, e suas performances em campo elevaram o esporte a um novo patamar de admiração e respeito.
Fora do campo, Pelé é reconhecido por suas ações humanitárias e por seu trabalho como embaixador do futebol. Ele fundou a Pelé Foundation, uma organização sem fins lucrativos que ajuda crianças carentes em todo o mundo, e tem sido um defensor de causas sociais e ambientais ao longo de sua vida. Pelé também é conhecido por sua atuação como comentarista esportivo e por sua participação em filmes e programas de transmissão vertical. Ele é uma figura admirada e respeitada em todo o mundo, e seu legado como jogador e embaixador do futebol permanece forte até hoje. Infelizmente, o Rei Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, devido à falência múltipla de órgãos, após uma longa batalha contra o câncer de cólon. Ele estava internado no hospital israelita Albert Einstein havia algumas semanas, lutando contra a progressão da doença. Em 2021, Pelé havia passado por uma cirurgia e sessões de quimioterapia para tratar a doença, porém, a detecção de metástases no intestino, pulmão e fígado acabou tornando a doença incurável. A morte do maior jogador de futebol de todos os tempos abalou o mundo do esporte, e diversas homenagens foram prestadas em todo o planeta. Durante a realização da Copa do Mundo de Futebol no Catar, em novembro, Pelé já havia sido hospitalizado, e homenagens foram realizadas em jogos da Seleção Brasil. A cerimônia de velório do Rei Pelé ocorreu somente nos dias 2 e 3 de janeiro de 2023, no estádio da Vila Belmiro, que pertence ao Santos, clube em que Pelé começou sua trajetória no futebol. A pedido da família, a despedida foi adiada para não coincidir com a cerimônia de posse do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022, e que assumiu seu terceiro mandato em 1º de janeiro de 2023. As homenagens ao Rei Pelé continuaram por todo o país e por todo o mundo, celebrando a vida e a carreira desse ícone do esporte. Curiosidades sobre Pelé. Embora tenha se tornado famoso como jogador de futebol, Pelé também possui formação em educação física. Ele se formou na Universidade Metropolitana de Santos em 1970, tornando-se um dos primeiros licenciados na área no Brasil. Pelé começou a frequentar a universidade quando já era considerado o melhor jogador do mundo. Além de jogar futebol, Pelé também serviu o Exército Brasileiro. Aos 18 anos, alistou-se e foi designado para o 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, em Praia Grande, SP. Durante seu período de serviço, ele jogou como camisa 10 na seleção das Forças Armadas, enfrentando até mesmo a seleção brasileira olímpica em uma partida amistosa. Em 1969, Pelé e sua equipe do Santos foram para a Nigéria realizar uma turnê de jogos amistosos. Durante a Guerra Civil de Biafra, o governo nigeriano decretou um cessar-fogo para que a equipe pudesse chegar ao estádio Ogbe com segurança. O Santos venceu o Benin City por 2-1 naquele dia, e Pelé marcou 8 gols durante a turnê de 9 jogos. Após se aposentar do futebol, Pelé foi nomeado ministro do esporte no primeiro governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele ocupou o cargo de 1995 a 1998 e criou a Lei Pelé, que trouxe mais transparência e profissionalismo ao esporte nacional. A lei pôs fim ao passe nos clubes de futebol do Brasil e transformou os clubes em empresas, criou verbas para o esporte olímpico e paraolímpico e determinou a independência dos tribunais de justiça desportiva. A rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol se estende também à discussão sobre quem é o maior jogador de todos os tempos, Pelé ou Diego Maradona. Embora tenham jogado em épocas diferentes, Maradona atuou de 1976 a 1997. Essa discussão persiste entre torcedores dos dois países. No entanto, Pelé e Maradona, que se aposentou do futebol antes da morte de Pelé em 2021, se encontraram pela primeira vez em 1979. Na época, Pelé já era considerado o rei do futebol, enquanto o argentino estava no início de sua carreira. Anos depois, os dois jogadores se encontraram em eventos e mantiveram uma relação amistosa. Infelizmente, Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos. Vítima de uma parada cardiorrespiratória, deixando o mundo do futebol em luto. Pelé é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, tendo conquistado inúmeros títulos e quebrado recordes.
Ele é o mais jovem artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem campeão mundial e o mais jovem bicampeão mundial. Além disso, é o maior artilheiro da seleção brasileira masculina com 95 gols e o maior artilheiro do futebol profissional com 1.281 gols. Pelé conquistou muitos títulos em sua carreira, incluindo 10 campeonatos paulistas, 4 torneios Rio-São Paulo, 6 campeonatos brasileiros, Taça Brasil e Taça de Prata, um campeonato norte-americano, 2 Libertadores, 2 Mundiais Interclubes e 3 Copas do Mundo. O jogador recebeu várias homenagens e prêmios durante sua carreira, incluindo 7 prêmios Bola de Ouro, além de ter sido nomeado Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional e pela agência Oiros da Inglaterra. Ele também recebeu o título de São Cavaleiro Honorário do Império Britânico da Rainha Elizabeth II e foi concedido o Estádio Rei Pelé em Maceió, em 1970. Pelé também recebeu a Medalha dos Direitos Humanos da Organização Judaica, Benai Berrit, o título de Embaixador para a Educação, Ciência e Cultura pela Unesco em Paris, o título de membro do Hall da Fama pela cidade de Oneonta em Nova York, e o título de Embaixador da Boa Vontade e Embaixador da Organização para a Ecologia e Meio Ambiente concedidos pela Unesco. Em 1991, o governo brasileiro concedeu a Pelé a Ordem Nacional do Mérito. Bom, e se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e também comentar Pelé para eu saber que vocês chegaram até aqui. Valeu e até o próximo vídeo, Futináticos. Perfect.